nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé Católica. No vídeo de hoje, eu gostaria de recomendar a vocês um livro chamado A Revolução dos Bichos, do autor George Orwell. Quem não conhece George Orwell, ele é um autor, um escritor profícuo que escreveu muita coisa ali até sua morte no ano de 1950. Ele morre de tuberculose. Não vou dar a biografia dele toda aqui. Escreveu clássicos como 1984, vou fazer um vídeo sobre isso depois. George Orwell, ele era um socialista, tá? Mas que ficou extremamente chocado quando passou a ter conhecimento sobre como o comunismo estava sendo implantado na antiga União Soviética. Então ele ficou muito chocado, porque apesar de socialista, apesar de achar que o comunismo era algo que podia ser implantado, ele acreditava aparentemente na democracia. Então ele não concordava que o comunismo fosse implantado na base da tapa. Aparentemente isso, tá? E o que aconteceu? Tomando conhecimento da forma como a União Soviética estava sendo construída e governada por Stalin, né, a destruição da democracia, a repressão, o ataque à imprensa, a mentira, a manipulação, os expurgos que Stalin fez na década de 30, eliminando praticamente todos os seus opositores, ou melhor, todos aqueles que ele entendia que podiam mais tarde tomar o seu lugar, fizeram com que George Orwell criasse uma fábula chamada A Revolução dos Bichos. Do que essa fábula fala? Ele faz o seguinte: ele pega uma série de personagens, tá, do mundo real, e ele coloca esses personagens na figura de um animal pertencente a essa fazenda. Como é que funciona a fábula? Ele faz o seguinte: ele imagina uma fazenda. Nessa fazenda você tem os bichos vivendo lá numa condição muito ruim. Você tem um fazendeiro que é um alcoólatra, que não cuida direito da fazenda, os bichos passam fome, passam dificuldade, se aproveitam dos bichos, não sei o que tal. E nessa fazenda você tem um porco grandão, que não foi sacrificado, que já foi premiado muitas vezes, tal, chamado Major. E esse porco, um certo dia já velho, ele chama os animais da fazenda e ele começa a fazer um discurso pregando para eles uma ideologia chamada animalismo, em que ele fala que eles devem ter os seres humanos como inimigos, devem viver juntos, devem fazer uma revolução, e depois esse povo vai acabar morrendo de velhice. Mas ele deixa um legado, são os princípios do animalismo, tá? Não vou entrar em detalhes aqui. Esse povo, para começar, é Karl Marx. É muito fácil você perceber quem é quem aí nessa fábula. Depois há uma revolução. Quem encabeça essa revolução são os porcos. Mas três porcos se destacam. O primeiro é Napoleão, o segundo é Bola de Neve, e o terceiro é Garganta. Tá? Uma vez implantada a revolução, eles botam para fora o fazendeiro, tal, começam a organizar a fazenda, criam os mandamentos do animalismo, em que eles têm que ter os seres humanos como inimigos, que eles têm que todos os bichos são iguais, tal. E aí a história vai se desenvolvendo de uma forma que gradativamente você vai ver que os porcos vão começando não só a concentrar poder, como começam a descumprir cada mandamento daqueles que eles tinham passado para os bichos. Tem até algumas cenas bem interessantes lá, que os bichos veem, alguns bichos que aprendem a ler, eles veem na parede do celeiro alguns mandamentos, e depois quando eles vão lá, eles dizem: rapaz, está diferente, e começam a ficar confusos. Desses três porcos, quem a gente consegue discernir claramente ali? Napoleão é Stalin, essa é a chave de leitura. Bola de Neve é Trotsky. Eu vou deixar no final do vídeo aí quem é quem, para você ver com calma. Tá? A chave de leitura é você conseguir entender quem é cada personagem e do que ele está falando. Porque em alguns momentos ele vai falar do expurgo. Tem uma hora que Bola de Neve reúne uma série de... Bola de Neve não, o Napoleão já concentrou todo o poder na mão dele. Ele consegue expulsar Bola de Neve, que é Trotsky. A gente sabe que na vida real aconteceu isso. Stalin concentra poder nas mãos dele e consegue, após a morte de Lenin, ele consegue expulsar Trotsky de lá. A gente sabe também, há um momento lá que junta todos os animais e ele começa
Ele faz um expurgo, acusa os animais de terem se aliado à bola de neve, não sei o que. Os animais são mortos na frente dos outros bichos. São justamente os expurgos de Stalin na década de 30, que aconteceram também. Você vê que Napoleão ele é viciado em bebida. Quando um mandamento criado dizia que eles não podiam beber álcool, né? Você vê em um certo momento do livro também que começa a ter uma associação de Napoleão com os humanos, algo que aquele primeiro mandamento proibia, que um dos mandamentos proibia. Então, assim, se você conhece um pouco da história, você vai conseguir identificar, poxa, esse aqui é fulano, esse aqui é Beltrano. Vocês terem ideia, foi feito de uma maneira tão magnífica o livro, que tem até um corvo. Esse corvo, ele no momento da Revolução, ele foge. É um corvo que ele vivia dizendo para todo mundo que havia um lugar maravilhoso para onde eles iriam, onde havia alimento, não sei o que tal. Esse corvo foge, depois esse corvo volta e até alimento de Napoleão ele passa a receber. Todo mundo consegue enxergar que esse corvo é a Igreja Ortodoxa Russa, né? Que era extremamente perseguida no início da Revolução e depois ela é tolerada. É tolerado. O governo encontra uma forma de controlar e acha que ela pode servir aos propósitos da Revolução. Tudo isso é colocado no livro, tá? Você vê outro personagem lá que me marcou bastante, que é Sansão, que é o cavalo. Eu quero dar spoiler aqui, tá? Um cavalo que trabalha o tempo todo, se esforça, ele sempre está querendo obedecer tal, e mais tarde ele vai ser traído. Sansão, muitas vezes pessoas veem que ele representa os operários da antiga União Soviética, tá? Que trabalham, no final são descartados pelo regime. Então, assim, é um livro magnífico, muito bem escrito, apesar de ter sido escrito por um socialista. Vocês terem ideia, foi escrito por um socialista, mas os conservadores souberam utilizar muito bem esse livro. E por que eu estou recomendando isso no canal católico? Porque eu estou me preocupando em fazer o meu papel de criar minha filha, porque eu tenho meus filhos, mas criar minha filha com uma cabeça anticomunista. Nós temos, como católicos, que criar nossos filhos com a cabeça, primeiramente, fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo, fiéis à Santa Igreja, cumpridores da moral católica, mas com um pensamento a nível político conservador, tá? Conservador e extremamente anticomunista. Não é criar seu filho para ser um fanático que amanhã vai estar na rua, não. Mas que ele possa olhar amanhã para um comunista e dizer, eu não quero participar disso. E nada melhor do que a gente utilizar a cultura, pessoal, como o professor Olavo de Carvalho falou. E eu posso dizer a vocês, eu li para minha filha, ela amou esse livro. E ela conseguiu entender ao longo do livro, mesmo sem conhecer a história. Papai, ó, os povos são comunistas? Eu digo, são. Tá? Então, você que é um pai católico, cristão que está vendo esse vídeo, recomendo profundamente ler o livro de George Orwell, A Revolução dos Bichos, para o seu filho. Minha filha adorou, porque é uma fábula e a gente sabe que os comunistas sempre souberam utilizar muito bem a cultura, a literatura, para poder contaminar as sociedades. Então, cabe a nós, como católicos, conservadores, fazermos o mesmo para o bem. E eu digo a vocês, é um ótimo instrumento para fazer seu filho entender o que é um regime comunista. A hipocrisia, a questão da concentração de poder, a mentira, tá? Recomendo esse livro a você e leia e aproveite bastante. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. You came down to this southern town last summer to show the folks a brand new way of life. But all you've shown the folks around here is trouble, and you've only added misery to their strife. Your concern is not to help the people, and I'll say again, though it's been often said, your concern is just to bring discomfort, my friend, and your policy is just a little red. Now ain't I right? Ain't you right? Ain't you right? It matters not to you how people suffer, and should they, you consider that a gain. You bring a lot of trouble to a town and then you leave. That's part of your communistic game. I detect a little communism, I can see it in the things you do.
Communism, socialism, call it what you like. There's very little difference in the two. Now ain't I right? Ain't he right? Ain't he right? Your followers sometimes have been a bearded, bathless bunch. There's even been a minister or two, a priest, a nun, a rabbi, and an educated man have listened and been taken in by you. All the country's full of two-faced politicians who encourage you with words that go like this: burn your draft card if you like, it's good to disagree. That's a get acquainted communistic kiss. Now ain't I right? Ain't he right? Ain't he right? One politician said it would be nice to send some blood and help the enemy in Vietnam. That's what he says, here's what I say: let's just keep the blood. Instead, let's send that politician man. Let's rid the country of the politicians who coddle tramps that march out in our street, protesting those who want to fight for freedom, my friend. This kind of leader makes our country weak. Now ain't I right? Ain't he right? Ain't he right? Let's look and find the strong and able leaders. It's time we found just how our neighbors stand. If we're to win this war with communism,